Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Todos bem? Tudo certinho? Vamos lá para mais uma aula online. Agora, com os livros didáticos, creio que ficou mais fácil para vocês, né? A aula ficou mais tranquila, né? Então, vamos continuar trabalhando com os livros didáticos, certo? Vamos dar continuidade à nossa aula, né? Na última aula começamos a falar sobre figuras geométricas, né? Falamos sobre ponto, reta e plano, né? Então agora vamos dar continuidade. Nessa aula iremos falar sobre semi-reta e segmento de reta. Ok? Vamos lá, professora Sheila, né? Disciplina matemática para mais uma aula, ok? Então, vamos relembrar, né, o que é ponto, reta e plano, então, né? Ponto, reta e plano são as noções primitivas da geografia. Esses objetos não possuem definições, né, mas precisam existir para dar base para as definições geográficas. Embora não seja possível definir esses objetos, é possível discutir suas características, propriedades e suas utilidades para a geografia. Então vamos ver os conceitos primitivos, né? O que a gente entende, né, de imediato sobre o que é ponto, reto e plano, né? Ponto é um elemento da geografia que não há como dimensionar. O ponto são representados por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Neste caso ali, o ponto está representado pela letra A. Reta é uma linha sem comprimento e sem largura. As retas são representadas por uma letra minúscula do alfabeto, como está representado ali, né? E plano ou superfície é aquilo que tem somente comprimento e largura. O plano é representado por uma letra grega minúscula, tá? Como está representada ali o nosso plano, ok? Isso daí vocês viram a aula passada, a gente já sabe disso, né? Vamos dar continuidade. Semi-reta, então, né? A figura 1 mostra a reta R, que passa pelo ponto AB. Por ser uma reta, não tem nem início nem fim. Agora, considere o ponto A e a parte da reta R que, partindo de A, passa por B. Neste caso, traçamos a semi-reta que tem origem no ponto A e passa pelo ponto B, como mostra a figura 2. Indicamos desta forma, tá? A, B e um tracinho, uma flechinha apontando que vai de A para B, né? Observe novamente a figura 1 e considere o ponto B e a parte da reta que, partindo do B, passa para A. Antes a gente fez de A para B, agora a gente vai fazer de B para A. Neste caso, traçamos a semi-reta que tem origem no ponto B e passa pelo ponto A, como mostramos na figura 3. Indicamos BA, porque é B em direção a A. A setinha vai me dizer qual é a direção, tá? Aquela flechinha lá em cima é a direção que ele está indo, tá? A semi-reta é uma parte da reta. Ela tem origem e não tem fim, em apenas um sentido. Ela sempre tem uma origem em apenas um sentido, tá? Então, ela tem onde começa, mas ela não tem onde termina, ok? Segmento de reta. Veja a representação de um campo de futebol. Cada uma das linhas laterais prolongadas indefinidamente nos dois sentidos sugere a ideia de uma reta, né? Se considerarmos o ponto A e o ponto B, que são as extremidades da linha lateral em evidência no desenho,
e os pontos dessas linhas situados entre A e B. A figura geométrica obtida representa uma parte da reta. Essa parte da reta colocamos em evidência na figura. Denominamos, né, a gente denomina-se segmento de reta. Observe, a nossa reta é R, onde o A vai até o B. E do A até o B, ela está em destaque em azul ali para a gente, né? Então, ela é considerada segmento de reta. Os pontos A e B são as extremidades do segmento. A reta R é a reta suporte do segmento. Para nomear um segmento de reta, indicamos a letra da extremidade deste segmento com um traço em cima. Lá, quando a gente fez semi-reta, a gente colocava um traço, uma flechinha, né? Um traço com uma flechinha. Aqui, a gente vai colocar apenas um traço, tá? No exemplo, temos, né, A, B e o segmento em cima. Segmento cujas extremidades são do ponto A até o ponto B, né? Está entre um e outro, ok? Então, segmentos consecutivos e segmentos colineares, né? O que quer dizer isso daí, né? Observe, então. Vamos observar aquela figurinha ali, né? Começa no A, vai até o B, vai até o C, vai até o D e vai até o E. Dois segmentos que têm uma extremidade comum são denominados segmentos consecutivos. São exemplos de segmentos consecutivos A até B, B até C, né? C até D, A até B. Pode ver que a gente está repetindo, né? B até E são segmentos de reta, né? Poderia dizer que C até D também é um segmento, né? Até aqui, ok, certo? Agora, dois segmentos que estão em uma mesma reta suporte são denominados segmentos, tá? Então, quando a gente tem dois segmentos, né? Quando a gente tem dois pontos e existem mais pontos nessa reta, eles são denominados segmentos, né? Isso são segmentos consecutivos. O que são segmentos consecutivos, então? São segmentos que vai de um ponto até outro, tá? Ponto até outro. A até B, de B até C e de B até E. Por quê? Porque eles seguem o mesmo sentido, ok? Agora, colineares. O que são colineares? São exemplos de segmentos colineares, tipo o B até o C até o D, o B até o C, o B até o D, o B até o C, o D até o E. São exemplos de segmentos, né, consecutivos e colineares, né? O que são, quer dizer que eles tanto pode ser um quanto pode ser outro. B até o D até o E, o C até o B e o B até o D. Por que eles são, os dois são iguais ali, né? Só para a gente entender. Quando um segmento é consecutivo, ele vai de um ponto até o outro, tá? Tipo A até B ou B até E. Dentro do B até E, posso botar B até C ou B até D, tá? Agora, quando um segmento, né? Quando a gente diz que dois segmentos eles estão dentro, né? Dão continuidade, que são os exemplos, por exemplo, né? De B até C, de B até D, né? Por que de A até E não é consecutivo? Porque eu não tenho uma reta, tá? Então, ele não é um segmento consecutivo, ok? Até aqui, ok? Entendemos? Para vermos se vocês realmente entenderam, vamos fazer as atividades, tá? A 2 está na outra, na página seguinte. 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, a primeira ali, né? Escreva quantos segmentos de reta você encontra em cada figura. Então, na figura A, quantas retinhas eu vou ter ali? Na figura B, na figura C, a mesma coisa, certo? Na número 3, quantas e quais são as
semi-retas com origem no ponto P, tá? E que estão representadas na figura. Então, a semi-reta ela vai começar no ponto P e vai passar por outros pontos. Quais são as origens? Quantas a gente tem ali, né? Quantas e quais eu quero saber, ok? Na figura do exercício anterior, o ponto C, P e F estão alinhados, ok? Tá correto, né? Os pontos D, P e D também, né? Porque eles passam duas linhas ali, né? Sabendo disso, quantos segmentos de retas estão identificados, tá? Quero que vocês façam essa também. Observando a figura abaixo, identifique um segmento de reta. O que é um segmento de reta mesmo? É de um ponto até outro, né? Então, tentem fazer esse também, ok? No exercício 2, em quais figuras você não encontra segmentos de reta? Reta são né, de um ponto até outro, né? Então, quais que eu não encontro? Quero que vocês me digam quais são os números, né? E o exercício 6, observe a figura, né? Escreva 2 segmentos que estão em retas paralelas. O que são retas paralelas, né? São aquelas que uma do lado da outra, né? Escreva um segmento que esteja contido em BC. Qual é o segmento que está contido em BC? O segmento é cada um dos pontos, né? Então, qual é o segmento que está contido em BC? Tá? Escreva 2 segmentos que tenham como extremidade comum o ponto A. Quais são os segmentos de qual a qual que esteja, tem por extremidade o ponto A, certo? Esses são os exercícios. Aqui na sequência está a correção dos exercícios da aula anterior, todos eles estão ali, tá? Descritos certinho. Dúvidas, entrem em contato, porque ali tá toda a correção, vocês vão ver cada um dos exercícios o que é, né? Cada um o que significa, ok? Todas as respostas estão ali, né? Dúvidas, entre em contato com a professora está à disposição. Mandem foto da atividade do caderno ao término, né? Vocês não precisam copiar as atividades, tá? O conteúdo. Vocês têm um livro agora. Vocês só precisam copiar as atividades. Copiem a atividade e respondam no caderno, ok? Bom estudo a todos e um beijo no coração de vocês, galerinha.